assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com um clima sombrio. Câmera sobrevoando um penhasco e um marzão lá embaixo, com um cara sentado na beirada, sozinho, enquanto os fogos do 4 de julho estouram ao longe. Climinha tenso. Mas aí corta para outra vibe. A gente conhece 4 jovens bem típicos de filme dos anos 90. São eles: a Julie, vivida pela Jennifer Love Hewitt, uma garota mais quietinha, inteligente, que acabou de terminar o ensino médio. A Helen, Sarah Michelle Gellar, toda vaidosa, sonhando em ser atriz. O Barry, Ryan Phillip, o valentão do grupo, meio grosso, namorado da Helen. E o Ray, Freddie Prinze Jr., o cara mais tranquilo, que tem um rolo com a Julie. Eles estão curtindo a última noite juntos antes de cada um seguir sua vida. Tudo rola numa cidadezinha costeira, e depois de irem numa festinha, eles decidem dar uma volta de carro numa estradinha deserta à noite. E é aí que a coisa desanda. Enquanto estão dirigindo, o carro atropela alguém do nada. Pam! Pararam na hora, claro. Saem desesperados para ver o que foi e acham um corpo estendido no chão. Ninguém sabe direito o que fazer, tá todo mundo em choque. Começa a discussão. Chamar a polícia? Fingir que nada aconteceu? Mas Barry começa a pressionar os outros com medo de acabar com a carreira e reputação deles. No fim, eles decidem esconder o corpo. Pegam o homem, jogam no carro e vão até o cais. Mas na hora de jogar o corpo no mar, acontece uma coisa bizarra. O cara ainda tá vivo e tenta se agarrar a Helen. Mesmo assim, eles empurram ele pra água. E pronto, segredo enterrado. Ou melhor, afundado. Cada um segue sua vida jurando nunca mais falar disso. Corta pro verão seguinte. Julie tá na faculdade, super abatida, quando recebe uma carta anônima com uma frase gelando o sangue. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. O passado voltou pra assombrar. Ela corre contar pra Helen. E logo eles chamam Barry e Ray pra tentar entender o que tá rolando. A princípio, eles acham que pode ser algum parente da vítima que descobriu o que rolou, ou alguém que viu. Mas ninguém sabe de nada com certeza. Só sabem que tem alguém por aí que tá vigiando e agora tá jogando com eles. E não é só com cartinha, não. Helen acorda com o cabelo cortado e soon, em breve, escrito no espelho. Barry é atacado por um cara usando capa de chuva e um gancho. E esse gancho vira a marca registrada do perseguidor. Ele começa a ir atrás deles um por um. A tensão cresce, o medo se instala e a dúvida também. Será que o cara que eles atropelaram sobreviveu mesmo? E tá voltando para se vingar? Julie começa a investigar. Ela vai atrás de arquivos, visita famílias, junta as peças, descobre que talvez eles tenham confundido tudo, que o homem que jogaram no mar não era quem pensavam. E aí, meu amigo, tudo vira de cabeça para baixo. As pistas levam a um tal de Ben Willis, e ela percebe que o verdadeiro perigo tá mais perto do que ela imaginava. O assassino não só sabe tudo, como tá curtindo esse joguinho macabro, aparecendo nas horas mais tensas, metendo gancho em geral e espalhando pavor. A história começa naquele jeitinho que parece calmo, mas já dá aquele aviso de que coisa boa não vem por aí. Estamos na costa da Carolina do Norte, no final de tarde de 4 de julho, e tem um cara misterioso sentado na beira de um penhasco, encarando o mar. Tudo escuro, sombrio, como se ele tivesse perdido algo ou estivesse prestes a fazer uma besteira. Enquanto isso, os fogos de artifício explodem ao longe e a música no fundo parece mais um aviso do que uma trilha feliz. Corta para um outro cenário. A cidade está comemorando o feriado e a gente conhece nossos 4 protagonistas. Eles são jovens, bonitos e estão cheios de planos para o futuro. A Julie é a mais centrada, uma garota estudiosa, que acabou de terminar o ensino médio e está indo para a faculdade. A melhor amiga dela, a Helen, é toda animada, popular, ganhou até um concurso de beleza e sonha em ser atriz. O namorado da Helen é o Barry, um cara arrogante, fortão e mandão. E tem o Ray, que é mais humilde, trabalhador, e tá de rolo com a Julie. Os 4 estão curtindo o verão ao máximo antes da vida adulta começar para valer. Depois da festa na cidade, eles resolvem pegar o carro e sair dirigindo por uma estrada escura, deserta, perto da praia. O Ray tá dirigindo, o Barry já tá meio bêbado, e o papo no carro tá cheio de brincadeiras e provocações. Tá tudo indo bem até que
Bam! Do nada, eles atropelam alguém. O carro freia com tudo. Eles saem correndo, desesperados, e encontram o corpo de um homem estendido no chão, cheio de sangue, aparentemente morto. O choque bate forte. Ninguém sabe o que fazer. A Julie quer ligar para a polícia. A Helen também está nervosa. Mas o Barry começa a gritar dizendo que isso vai acabar com a vida deles. Ele fala que se a polícia descobrir, eles vão ser presos, perder bolsas de estudo, reputação, tudo. O Ray está dividido, mas acaba sendo levado pela pressão. E aí vem a decisão que muda tudo. Eles resolvem esconder o corpo. Levam o homem até um cais e se preparam para jogar no mar. Mas aí, bem na hora que vão empurrar, o corpo se mexe. O homem ainda está vivo. Ele agarra o cabelo da Helen, mas mesmo assim, em pânico, eles empurram ele para dentro da água e veem ele afundar. Depois disso, vem o pacto. Eles fazem um acordo. Nunca mais vão falar sobre o que aconteceu. Fingem que nada rolou. Cada um volta para sua vida com um segredo guardado no peito. Mas o tempo passa, e o que parecia ter sido enterrado ou afogado começa a voltar. Julie está na faculdade, mas está bem diferente do que era antes. A alegria sumiu. Ela vive abatida, distante, e claramente carrega um peso gigante. Até que um dia ela recebe uma cartinha anônima pelo correio. Simples, direta e apavorante. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O sangue dela gela na hora. Ela corre atrás da Helen, que já voltou para a cidade e agora trabalha na loja da irmã. As duas se reúnem com Barry e Ray, e aí começa o desespero de tentar entender. Quem mandou a carta? Quem viu o que eles fizeram? E será que o homem morreu mesmo? O Barry, como sempre, tenta bancar o durão, dizendo que deve ser uma pegadinha. Mas o clima já não é mais de amizade. A tensão entre eles é forte, o medo de que alguém esteja vigiando só aumenta, e o pacto que antes os unia agora parece uma bomba prestes a explodir. Eles tentam descobrir quem era a vítima. Julie pesquisa notícias antigas, procura por desaparecimentos perto daquela data. Até que encontram o nome de um jovem chamado David Egan, que teria morrido na mesma época, num acidente na mesma estrada. Eles acham que ele pode ter sido o homem que atropelaram, ou alguém ligado a ele pode estar atrás de vingança. Depois da carta assustadora chegar na casa da Julie, todo o grupo começa a ficar em alerta. Eles até tentam se convencer de que pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas logo começam a surgir sinais de que não é só isso. O perigo está muito mais próximo do que eles imaginam. E a pessoa por trás disso não está só ameaçando, está se divertindo em ver o desespero deles crescer. Primeiro, o Barry começa a receber umas visitas bem violentas. Ele vai para a academia malhar, como se nada tivesse acontecendo, mas quando sai do vestiário, o carro dele sumiu. Ele corre para o estacionamento e do nada o carro vem em alta velocidade, atropela ele e joga o corpo dele longe. Ele é levado para o hospital, todo quebrado, mas sobrevive. Só que não viu o rosto de quem estava dirigindo. Só sabe que o cara usava uma capa de chuva e carregava um gancho no lugar da mão. Sim, um gancho, tipo aquele que a gente vê em lenda urbana ou história de terror contada em acampamento. O assassino começa a usar isso como a marca registrada dele. Ele não quer só assustar, ele quer deixar claro: eu tô aqui, tô vendo tudo e vocês vão pagar. E faz isso no estilo mais macabro possível. Enquanto o Barry se recupera, a Helen também vira alvo. Ela dorme e quando acorda, vê que alguém entrou no quarto dela durante a noite. Seu cabelo foi cortado brutalmente, quase até o couro cabeludo, e no espelho tá escrito com batom: soon, ou seja, em breve. A Helen fica em choque total. É aí que a ficha cai de verdade. Não é trote, não é brincadeira, é pessoal. Alguém tá dentro da casa deles, brincando com a mente deles. A Julie não fica de fora. Ela tá cada vez mais obcecada por descobrir a verdade. Começa a investigar tudo sobre o tal David Egan, aquele cara que supostamente eles mataram no ano anterior. Vai até a antiga casa dele, no meio do mato, e encontra a irmã dele, Missy Egan, que vive isolada e ainda sofrendo com a morte do irmão. Julie finge que tá ali por curiosidade acadêmica. Faz umas perguntas e descobre um detalhe estranho. Parece que o David morreu dias depois do 4 de julho. Tipo, se ele foi o homem atropelado, como ele ainda estaria vivo dias depois? Isso acende o alerta. Talvez eles tenham atropelado outra pessoa, e não o David. E se o homem que eles jogaram no mar não era o David,
mas alguém que matou o David. E se o que eles encobriram sem saber foi um assassinato? Enquanto isso, Helen participa de um desfile de 4 de julho, e mesmo em público, com a cidade inteira ali, o assassino aparece. Ela vê Barry no alto do palco sendo atacado por alguém com o gancho, mas quando a polícia chega, o corpo desapareceu. Parece que só ela viu. O assassino é rápido, silencioso e sempre um passo à frente. Depois disso, a polícia decide colocar um oficial para ficar de olho na Helen naquela noite. Ela volta para a loja da irmã para descansar. Só que o assassino aparece de novo. Primeiro, mata o policial, sem dó. Depois, entra na loja e começa uma perseguição com a Helen. Ela corre desesperada pelos corredores, sobe, desce, se tranca em lugares. Mas o assassino tá sempre colado nela. O clima é sufocante. É tipo um jogo de gato e rato. Tudo começa com um clima sombrio. Câmera sobrevoando um penhasco e um marzão lá embaixo. Com um cara sentado na beirada, sozinho, enquanto os fogos do 4 de julho estouram ao longe. Climinha tenso. Mas aí corta pra outra vibe. A gente conhece 4 jovens bem típicos de filme dos anos 90. São eles: a Julie, vivida pela Jennifer Love Hewitt, uma garota mais quietinha, inteligente, que acabou de terminar o ensino médio. A Helen, Sarah Michelle Gellar, toda vaidosa, sonhando em ser atriz. O Barry, Ryan Phillip, o valentão do grupo, meio grosso, namorado da Helen. E o Ray, Freddie Prinze Jr., o cara mais tranquilo, que tem um rolo com a Julie. Eles estão curtindo a última noite juntos antes de cada um seguir sua vida. Tudo rola numa cidadezinha costeira, e depois de irem numa festinha, eles decidem dar uma volta de carro numa estradinha deserta à noite. E é aí que a coisa desanda. Enquanto estão dirigindo, o carro atropela alguém do nada. Pam! Pararam na hora, claro. Saem desesperados para ver o que foi e acham um corpo estendido no chão. Ninguém sabe direito o que fazer, tá todo mundo em choque. Começa a discussão. Chamar a polícia? Fingir que nada aconteceu? Mas Barry começa a pressionar os outros com medo de acabar com a carreira e reputação deles. No fim, eles decidem esconder o corpo. Pegam o homem, jogam no carro e vão até o cais. Mas na hora de jogar o corpo no mar, acontece uma coisa bizarra. O cara ainda tá vivo e tenta se agarrar a Helen. Mesmo assim, eles empurram ele pra água. E pronto, segredo enterrado. Ou melhor, afundado. Cada um segue sua vida jurando nunca mais falar disso. Corta pro verão seguinte. Julie tá na faculdade, super abatida, quando recebe uma carta anônima com uma frase gelando o sangue. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. O passado voltou pra assombrar. Ela corre contar pra Helen. E logo eles chamam Barry e Ray pra tentar entender o que tá rolando. A princípio, eles acham que pode ser algum parente da vítima que descobriu o que rolou. Ou alguém que viu. Mas ninguém sabe de nada com certeza. Só sabem que tem alguém por aí que tá vigiando e agora tá jogando com eles. E não é só com cartinha, não. Helen acorda com o cabelo cortado e soon, em breve, escrito no espelho. Barry é atacado por um cara usando capa de chuva e um gancho. E esse gancho vira a marca registrada do perseguidor. Ele começa a ir atrás deles um por um. A tensão cresce, o medo se instala e a dúvida também. Será que o cara que eles atropelaram sobreviveu mesmo? E tá voltando para se vingar? Julie começa a investigar. Ela vai atrás de arquivos, visita famílias, junta as peças, descobre que talvez eles tenham confundido tudo, que o homem que jogaram no mar não era quem pensavam. E aí, meu amigo, tudo vira de cabeça para baixo. As pistas levam a um tal de Ben Willis, e ela percebe que o verdadeiro perigo tá mais perto do que ela imaginava. O assassino não só sabe tudo, como tá curtindo esse joguinho macabro, aparecendo nas horas mais tensas, metendo gancho em geral e espalhando pavor. A história começa naquele jeitinho que parece calmo, mas já dá aquele aviso de que coisa boa não vem por aí. Estamos na costa da Carolina do Norte, no final de tarde de 4 de julho, e tem um cara misterioso sentado na beira de um penhasco, encarando o mar. Tudo escuro, sombrio, como se ele tivesse perdido algo ou estivesse prestes a fazer uma besteira. Enquanto isso, os fogos de artifício explodem ao longe e a música no fundo parece mais um aviso do que uma trilha feliz. Corta para um outro cenário. A cidade está comemorando o feriado e a gente conhece nossos 4 protagonistas.
Eles são jovens, bonitos e estão cheios de planos para o futuro. A Julie é a mais centrada, uma garota estudiosa, que acabou de terminar o ensino médio e está indo para a faculdade. A melhor amiga dela, a Helen, é toda animada, popular, ganhou até um concurso de beleza e sonha em ser atriz. O namorado da Helen é o Barry, um cara arrogante, fortão e mandão. E tem o Ray, que é mais humilde, trabalhador, e tá de rolo com a Julie. Os 4 estão curtindo o verão ao máximo antes da vida adulta começar para valer. Depois da festa na cidade, eles resolvem pegar o carro e sair dirigindo por uma estrada escura, deserta, perto da praia. O Ray tá dirigindo, o Barry já tá meio bêbado, e o papo no carro tá cheio de brincadeiras e provocações. Tá tudo indo bem até que, bam, do nada, eles atropelam alguém. O carro freia com tudo. Eles saem correndo, desesperados, e encontram o corpo de um homem estendido no chão, cheio de sangue, aparentemente morto. O choque bate forte. Ninguém sabe o que fazer. A Julie quer ligar para a polícia. A Helen também tá nervosa. Mas o Barry começa a gritar dizendo que isso vai acabar com a vida deles. Ele fala que se a polícia descobrir, eles vão ser presos, perder bolsas de estudo, reputação, tudo. O Ray tá dividido, mas acaba sendo levado pela pressão. E aí vem a decisão que muda tudo. Eles resolvem esconder o corpo. Levam o homem até um cais e se preparam para jogar no mar. Mas aí, bem na hora que vão empurrar, o corpo se mexe. O homem ainda está vivo. Ele agarra o cabelo da Helen, mas mesmo assim, em pânico, eles empurram ele para dentro da água e veem ele afundar. Depois disso, vem o pacto. Eles fazem um acordo. Nunca mais vão falar sobre o que aconteceu. Fingem que nada rolou. Cada um volta para sua vida com um segredo guardado no peito. Mas o tempo passa, e o que parecia ter sido enterrado ou afogado começa a voltar. Julie está na faculdade, mas está bem diferente do que era antes. A alegria sumiu. Ela vive abatida, distante, e claramente carrega um peso gigante. Até que um dia ela recebe uma cartinha anônima pelo correio. Simples, direta e apavorante. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O sangue dela gela na hora. Ela corre atrás da Helen, que já voltou para a cidade e agora trabalha na loja da irmã. As duas se reúnem com Barry e Ray, e aí começa o desespero de tentar entender. Quem mandou a carta? Quem viu o que eles fizeram? E será que o homem morreu mesmo? O Barry, como sempre, tenta bancar o durão, dizendo que deve ser uma pegadinha. Mas o clima já não é mais de amizade. A tensão entre eles é forte, o medo de que alguém esteja vigiando só aumenta, e o pacto que antes os unia agora parece uma bomba prestes a explodir. Eles tentam descobrir quem era a vítima. Julie pesquisa notícias antigas, procura por desaparecimentos perto daquela data, até que encontram o nome de um jovem chamado David Egan, que teria morrido na mesma época, num acidente na mesma estrada. Eles acham que ele pode ter sido o homem que atropelaram, ou alguém ligado a ele pode estar atrás de vingança. Depois da carta assustadora chegar na casa da Julie, todo o grupo começa a ficar em alerta. Eles até tentam se convencer de que pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas logo começam a surgir sinais de que não é só isso. O perigo está muito mais próximo do que eles imaginam. E a pessoa por trás disso não está só ameaçando, está se divertindo em ver o desespero deles crescer. Primeiro, o Barry começa a receber umas visitas bem violentas. Ele vai para a academia malhar, como se nada tivesse acontecendo, mas quando sai do vestiário, o carro dele sumiu. Ele corre para o estacionamento e do nada o carro vem em alta velocidade, atropela ele e joga o corpo dele longe. Ele é levado para o hospital, todo quebrado, mas sobrevive. Só que não viu o rosto de quem estava dirigindo. Só sabe que o cara usava uma capa de chuva e carregava um gancho no lugar da mão. Sim, um gancho, tipo aquele que a gente vê em lenda urbana ou história de terror contada em acampamento. O assassino começa a usar isso como a marca registrada dele. Ele não quer só assustar, ele quer deixar claro: eu tô aqui, tô vendo tudo e vocês vão pagar. E faz isso no estilo mais macabro possível. Enquanto o Barry se recupera, a Helen também vira alvo. Ela dorme e quando acorda, vê que alguém entrou no quarto dela durante a noite. Seu cabelo foi cortado brutalmente, quase até o couro cabeludo. E no espelho tá escrito com batom: soon. Ou seja, em breve. A Helen fica em choque total. É aí que a ficha cai de verdade. Não é trote, não é brincadeira.
É pessoal. Alguém tá dentro da casa deles, brincando com a mente deles. A Julie não fica de fora. Ela tá cada vez mais obcecada por descobrir a verdade. Começa a investigar tudo sobre o tal David Egan, aquele cara que supostamente eles mataram no ano anterior. Vai até a antiga casa dele, no meio do mato, e encontra a irmã dele, Missy Egan, que vive isolada e ainda sofrendo com a morte do irmão. Julie finge que tá ali por curiosidade acadêmica. Faz umas perguntas e descobre um detalhe estranho. Parece que o David morreu dias depois do 4 de julho. Tipo, se ele foi o homem atropelado, como ele ainda estaria vivo dias depois? Isso acende o alerta. Talvez eles tenham atropelado outra pessoa, e não o David. E se o homem que eles jogaram no mar não era o David, mas alguém que matou o David? E se o que eles encobriram sem saber foi um assassinato? Enquanto isso, Helen participa de um desfile de 4 de julho, e mesmo em público, com a cidade inteira ali, o assassino aparece. Ela vê Barry no alto do palco sendo atacado por alguém com o gancho, mas quando a polícia chega, o corpo desapareceu. Parece que só ela viu. O assassino é rápido, silencioso e sempre um passo à frente. Depois disso, a polícia decide colocar um oficial para ficar de olho na Helen naquela noite. Ela volta para a loja da irmã para descansar. Só que o assassino aparece de novo. Primeiro, mata o policial, sem dó. Depois, entra na loja e começa uma perseguição com a Helen. Ela corre desesperada pelos corredores, sobe, desce, se tranca em lugares. Mas o assassino tá sempre colado nela. O clima é sufocante. É tipo um jogo de gato e rato. Tudo começa com um clima sombrio. Câmera sobrevoando um penhasco e um marzão lá embaixo. Com um cara sentado na beirada, sozinho, enquanto os fogos do 4 de julho estouram ao longe. Climinha tenso. Mas aí corta para outra vibe. A gente conhece 4 jovens bem típicos de filme dos anos 90. São eles: a Julie, vivida pela Jennifer Love Hewitt, uma garota mais quietinha, inteligente, que acabou de terminar o ensino médio. A Helen, Sarah Michelle Gellar, toda vaidosa, sonhando em ser atriz. O Barry, Ryan Phillip, o valentão do grupo, meio grosso, namorado da Helen. E o Ray, Freddie Prinze Jr., o cara mais tranquilo, que tem um rolo com a Julie. Eles estão curtindo a última noite juntos antes de cada um seguir sua vida. Tudo rola numa cidadezinha costeira, e depois de irem numa festinha, eles decidem dar uma volta de carro numa estradinha deserta à noite. E é aí que a coisa desanda. Enquanto estão dirigindo, o carro atropela alguém do nada. Pam! Pararam na hora, claro. Saem desesperados para ver o que foi e acham um corpo estendido no chão. Ninguém sabe direito o que fazer, tá todo mundo em choque. Começa a discussão. Chamar a polícia? Fingir que nada aconteceu? Mas Barry começa a pressionar os outros com medo de acabar com a carreira e reputação deles. No fim, eles decidem esconder o corpo. Pegam o homem, jogam no carro e vão até o cais. Mas na hora de jogar o corpo no mar, acontece uma coisa bizarra. O cara ainda tá vivo e tenta se agarrar a Helen. Mesmo assim, eles empurram ele pra água. E pronto, segredo enterrado. Ou melhor, afundado. Cada um segue sua vida jurando nunca mais falar disso. Corta pro verão seguinte. Julie tá na faculdade, super abatida, quando recebe uma carta anônima com uma frase gelando o sangue. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. O passado voltou para assombrar. Ela corre contar para Helen. E logo eles chamam Barry e Ray para tentar entender o que tá rolando. A princípio, eles acham que pode ser algum parente da vítima que descobriu o que rolou. Ou alguém que viu. Mas ninguém sabe de nada com certeza. Só sabem que tem alguém por aí que tá vigiando e agora tá jogando com eles. E não é só com cartinha, não. Helen acorda com o cabelo cortado e soon, em breve, escrito no espelho. Barry é atacado por um cara usando capa de chuva e um gancho. E esse gancho vira a marca registrada do perseguidor. Ele começa a ir atrás deles um por um. A tensão cresce, o medo se instala e a dúvida também. Será que o cara que eles atropelaram sobreviveu mesmo? E tá voltando para se vingar? Julie começa a investigar. Ela vai atrás de arquivos, visita famílias, junta as peças, descobre que talvez eles tenham confundido tudo, que o homem que jogaram no mar não era quem pensavam. E aí, meu amigo, tudo vira de cabeça para baixo. As pistas levam a um tal de Ben Willis, e ela percebe que o verdadeiro perigo está mais perto do que ela imaginava. O assassino não só sabe tudo,
como tá curtindo esse joguinho macabro, aparecendo nas horas mais tensas, metendo gancho em geral e espalhando pavor. A história começa naquele jeitinho que parece calmo, mas já dá aquele aviso de que coisa boa não vem por aí. Estamos na costa da Carolina do Norte, no final de tarde de 4 de julho, e tem um cara misterioso sentado na beira de um penhasco, encarando o mar. Tudo escuro, sombrio, como se ele tivesse perdido algo ou estivesse prestes a fazer uma besteira. Enquanto isso, os fogos de artifício explodem ao longe e a música no fundo parece mais um aviso do que uma trilha feliz. Corta para um outro cenário. A cidade está comemorando o feriado e a gente conhece nossos 4 protagonistas. Eles são jovens, bonitos e estão cheios de planos para o futuro. A Julie é a mais centrada, uma garota estudiosa que acabou de terminar o ensino médio e está indo para a faculdade. A melhor amiga dela, a Helen, é toda animada, popular, ganhou até um concurso de beleza e sonha em ser atriz. O namorado da Helen é o Barry, um cara arrogante, fortão e mandão. E tem o Ray, que é mais humilde, trabalhador, e tá de rolo com a Julie. Os 4 estão curtindo o verão ao máximo antes da vida adulta começar para valer. Depois da festa na cidade, eles resolvem pegar o carro e sair dirigindo por uma estrada escura, deserta, perto da praia. O Ray tá dirigindo, o Barry já tá meio bêbado, e o papo no carro tá cheio de brincadeiras e provocações. Tá tudo indo bem até que, bam, do nada, eles atropelam alguém. O carro freia com tudo. Eles saem correndo, desesperados, e encontram o corpo de um homem estendido no chão, cheio de sangue, aparentemente morto. O choque bate forte, ninguém sabe o que fazer. A Julie quer ligar para a polícia, a Helen também tá nervosa, mas o Barry começa a gritar dizendo que isso vai acabar com a vida deles. Ele fala que se a polícia descobrir, eles vão ser presos, perder bolsas de estudo, reputação, tudo. O Ray tá dividido, mas acaba sendo levado pela pressão. E aí vem a decisão que muda tudo. Eles resolvem esconder o corpo. Levam o homem até um cais e se preparam para jogar no mar. Mas aí, bem na hora que vão empurrar, o corpo se mexe. O homem ainda está vivo. Ele agarra o cabelo da Helen, mas mesmo assim, em pânico, eles empurram ele para dentro da água e veem ele afundar. Depois disso, vem o pacto. Eles fazem um acordo. Nunca mais vão falar sobre o que aconteceu. Fingem que nada rolou. Cada um volta para sua vida com um segredo guardado no peito. Mas o tempo passa, e o que parecia ter sido enterrado ou afogado começa a voltar. Julie está na faculdade, mas está bem diferente do que era antes. A alegria sumiu. Ela vive abatida, distante, e claramente carrega um peso gigante. Até que um dia ela recebe uma cartinha anônima pelo correio. Simples, direta e apavorante. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O sangue dela gela na hora. Ela corre atrás da Helen, que já voltou para a cidade e agora trabalha na loja da irmã. As duas se reúnem com Barry e Ray, e aí começa o desespero de tentar entender. Quem mandou a carta? Quem viu o que eles fizeram? E será que o homem morreu mesmo? O Barry, como sempre, tenta bancar o durão, dizendo que deve ser uma pegadinha. Mas o clima já não é mais de amizade. A tensão entre eles é forte, o medo de que alguém esteja vigiando só aumenta, e o pacto que antes os unia agora parece uma bomba prestes a explodir. Eles tentam descobrir quem era a vítima. Julie pesquisa notícias antigas, procura por desaparecimentos perto daquela data, até que encontram o nome de um jovem chamado David Egan, que teria morrido na mesma época, num acidente na mesma estrada. Eles acham que ele pode ter sido o homem que atropelaram, ou alguém ligado a ele pode estar atrás de vingança. Depois da carta assustadora chegar na casa da Julie, todo o grupo começa a ficar em alerta. Eles até tentam se convencer de que pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas logo começam a surgir sinais de que não é só isso. O perigo está muito mais próximo do que eles imaginam. E a pessoa por trás disso não está só ameaçando, está se divertindo em ver o desespero deles crescer. Primeiro, o Barry começa a receber umas visitas bem violentas. Ele vai para a academia malhar, como se nada tivesse acontecendo, mas quando sai do vestiário, o carro dele sumiu. Ele corre para o estacionamento e do nada o carro vem em alta velocidade, atropela ele e joga o corpo dele longe. Ele é levado para o hospital, todo quebrado, mas sobrevive. Só que não viu o rosto de quem estava dirigindo. Só sabe que o cara usava uma capa de chuva
e carregava um gancho no lugar da mão. Sim, um gancho, tipo aquele que a gente vê em lenda urbana ou história de terror contada em acampamento. O assassino começa a usar isso como a marca registrada dele. Ele não quer só assustar, ele quer deixar claro: eu tô aqui, tô vendo tudo e vocês vão pagar. E faz isso no estilo mais macabro possível. Enquanto o Barry se recupera, a Helen também vira alvo. Ela dorme e, quando acorda, vê que alguém entrou no quarto dela durante a noite. Seu cabelo foi cortado brutalmente, quase até o couro cabeludo, e no espelho tá escrito com batom: soon, ou seja, em breve. A Helen fica em choque total. É aí que a ficha cai de verdade. Não é trote, não é brincadeira, é pessoal. Alguém tá dentro da casa deles, brincando com a mente deles. A Julie não fica de fora. Ela tá cada vez mais obcecada por descobrir a verdade. Começa a investigar tudo sobre o tal David Egan, aquele cara que supostamente eles mataram no ano anterior. Vai até a antiga casa dele, no meio do mato, e encontra a irmã dele, Missy Egan, que vive isolada e ainda sofrendo com a morte do irmão. Julie finge que tá ali por curiosidade acadêmica. Faz umas perguntas e descobre um detalhe estranho. Parece que o David morreu dias depois do 4 de julho. Tipo, se ele foi o homem atropelado, como ele ainda estaria vivo dias depois? Isso acende o alerta. Talvez eles tenham atropelado outra pessoa, e não o David. E se o homem que eles jogaram no mar não era o David, mas alguém que matou o David? E se o que eles encobriram sem saber foi um assassinato? Enquanto isso, Helen participa de um desfile de 4 de julho, e mesmo em público, com a cidade inteira ali, o assassino aparece. Ela vê Barry no alto do palco sendo atacado por alguém com o gancho, mas quando a polícia chega, o corpo desapareceu. Parece que só ela viu. O assassino é rápido, silencioso e sempre um passo à frente. Depois disso, a polícia decide colocar um oficial para ficar de olho na Helen naquela noite. Ela volta para a loja da irmã para descansar. Só que o assassino aparece de novo. Primeiro, mata o policial, sem dó. Depois, entra na loja e começa uma perseguição com a Helen. Ela corre desesperada pelos corredores, sobe, desce, se tranca em lugares. Mas o assassino tá sempre colado nela. O clima é sufocante. É tipo um jogo de gato e rato. Tudo começa com um clima sombrio. Câmera sobrevoando um penhasco e um marzão lá embaixo. Com um cara sentado na beirada, sozinho, enquanto os fogos do 4 de julho estouram ao longe. Climinha tenso. Mas aí corta para outra vibe. A gente conhece 4 jovens bem típicos de filme dos anos 90. São eles: a Julie, vivida pela Jennifer Love Hewitt, uma garota mais quietinha, inteligente, que acabou de terminar o ensino médio. A Helen, Sarah Michelle Gellar, toda vaidosa, sonhando em ser atriz. O Barry, Ryan Phillip, o valentão do grupo, meio grosso, namorado da Helen. E o Ray, Freddie Prinze Jr., o cara mais tranquilo, que tem um rolo com a Julie. Eles estão curtindo a última noite juntos antes de cada um seguir sua vida. Tudo rola numa cidadezinha costeira, e depois de irem numa festinha, eles decidem dar uma volta de carro numa estradinha deserta à noite. E é aí que a coisa desanda. Enquanto estão dirigindo, o carro atropela alguém do nada. Pam! Pararam na hora, claro. Saem desesperados para ver o que foi e acham um corpo estendido no chão. Ninguém sabe direito o que fazer, tá todo mundo em choque. Começa a discussão. Chamar a polícia? Fingir que nada aconteceu? Mas Barry começa a pressionar os outros com medo de acabar com a carreira e reputação deles. No fim, eles decidem esconder o corpo. Pegam o homem, jogam no carro e vão até o cais. Mas na hora de jogar o corpo no mar, acontece uma coisa bizarra. O cara ainda tá vivo e tenta se agarrar a Helen. Mesmo assim, eles empurram ele para a água. E pronto, segredo enterrado. Ou melhor, afundado. Cada um segue sua vida jurando nunca mais falar disso. Corta pro verão seguinte. Julie tá na faculdade, super abatida, quando recebe uma carta anônima com uma frase gelando o sangue. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. O passado voltou para assombrar. Ela corre contar para Helen. E logo eles chamam Barry e Ray para tentar entender o que tá rolando. A princípio, eles acham que pode ser algum parente da vítima que descobriu o que rolou, ou alguém que viu. Mas ninguém sabe de nada com certeza. Só sabem que tem alguém por aí que tá vigiando e agora tá jogando com eles. E não é só com cartinha, não. Helen acorda com o cabelo cortado e soon, em breve, escrito no espelho.
Barry é atacado por um cara usando capa de chuva e um gancho. E esse gancho vira a marca registrada do perseguidor. Ele começa a ir atrás deles um por um. A tensão cresce, o medo se instala e a dúvida também. Será que o cara que eles atropelaram sobreviveu mesmo? E tá voltando para se vingar? Julie começa a investigar. Ela vai atrás de arquivos, visita famílias, junta as peças, descobre que talvez eles tenham confundido tudo, que o homem que jogaram no mar não era quem pensavam. E aí, meu amigo, tudo vira de cabeça para baixo. As pistas levam a um tal de Ben Willis, e ela percebe que o verdadeiro perigo está mais perto do que ela imaginava. O assassino não só sabe tudo, como tá curtindo esse joguinho macabro, aparecendo nas horas mais tensas, metendo gancho em geral e espalhando pavor. A história começa naquele jeitinho que parece calmo, mas já dá aquele aviso de que coisa boa não vem por aí. Estamos na costa da Carolina do Norte, no final de tarde de 4 de julho, e tem um cara misterioso sentado na beira de um penhasco, encarando o mar. Tudo escuro, sombrio, como se ele tivesse perdido algo ou estivesse prestes a fazer uma besteira. Enquanto isso, os fogos de artifício explodem ao longe e a música no fundo parece mais um aviso do que uma trilha feliz. Corta para um outro cenário. A cidade está comemorando o feriado e a gente conhece nossos 4 protagonistas. Eles são jovens, bonitos e estão cheios de planos para o futuro. A Julie é a mais centrada, uma garota estudiosa que acabou de terminar o ensino médio e está indo para a faculdade. A melhor amiga dela, a Helen, é toda animada, popular, ganhou até um concurso de beleza e sonha em ser atriz. O namorado da Helen é o Barry, um cara arrogante, fortão e mandão. E tem o Ray, que é mais humilde, trabalhador, e tá de rolo com a Julie. Os 4 estão curtindo o verão ao máximo antes da vida adulta começar para valer. Depois da festa na cidade, eles resolvem pegar o carro e sair dirigindo por uma estrada escura, deserta, perto da praia. O Ray tá dirigindo, o Barry já tá meio bêbado, e o papo no carro tá cheio de brincadeiras e provocações. Tá tudo indo bem até que, bam, do nada, eles atropelam alguém. O carro freia com tudo. Eles saem correndo, desesperados, e encontram o corpo de um homem estendido no chão, cheio de sangue, aparentemente morto. O choque bate forte, ninguém sabe o que fazer. A Julie quer ligar para a polícia, a Helen também tá nervosa, mas o Barry começa a gritar dizendo que isso vai acabar com a vida deles. Ele fala que se a polícia descobrir, eles vão ser presos, perder bolsas de estudo, reputação, tudo. O Ray tá dividido, mas acaba sendo levado pela pressão. E aí vem a decisão que muda tudo. Eles resolvem esconder o corpo. Levam o homem até um cais e se preparam para jogar no mar. Mas aí, bem na hora que vão empurrar, o corpo se mexe. O homem ainda está vivo. Ele agarra o cabelo da Helen, mas mesmo assim, em pânico, eles empurram ele para dentro da água e veem ele afundar. Depois disso, vem o pacto. Eles fazem um acordo. Nunca mais vão falar sobre o que aconteceu. Fingem que nada rolou. Cada um volta para sua vida com um segredo guardado no peito. Mas o tempo passa, e o que parecia ter sido enterrado ou afogado começa a voltar. Julie está na faculdade, mas está bem diferente do que era antes. A alegria sumiu. Ela vive abatida, distante, e claramente carrega um peso gigante. Até que um dia ela recebe uma cartinha anônima pelo correio. Simples, direta e apavorante. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O sangue dela gela na hora. Ela corre atrás da Helen, que já voltou para a cidade e agora trabalha na loja da irmã. As duas se reúnem com Barry e Ray, e aí começa o desespero de tentar entender. Quem mandou a carta? Quem viu o que eles fizeram? E será que o homem morreu mesmo? O Barry, como sempre, tenta bancar o durão, dizendo que deve ser uma pegadinha. Mas o clima já não é mais de amizade. A tensão entre eles é forte, o medo de que alguém esteja vigiando só aumenta, e o pacto que antes os unia agora parece uma bomba prestes a explodir. Eles tentam descobrir quem era a vítima. Julie pesquisa notícias antigas, procura por desaparecimentos perto daquela data, até que encontram o nome de um jovem chamado David Egan, que teria morrido na mesma época, num acidente na mesma estrada. Eles acham que ele pode ter sido o homem que atropelaram, ou alguém ligado a ele pode estar atrás de vingança. Depois da carta assustadora chegar na casa da Julie, todo o grupo começa a ficar em alerta.
Eles até tentam se convencer de que pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas logo começam a surgir sinais de que não é só isso. O perigo está muito mais próximo do que eles imaginam. E a pessoa por trás disso não está só ameaçando, está se divertindo em ver o desespero deles crescer. Primeiro, o Barry começa a receber umas visitas bem violentas. Ele vai para a academia malhar, como se nada tivesse acontecendo, mas quando sai do vestiário, o carro dele sumiu. Ele corre para o estacionamento e do nada o carro vem em alta velocidade, atropela ele e joga o corpo dele longe. Ele é levado para o hospital, todo quebrado, mas sobrevive. Só que não viu o rosto de quem estava dirigindo. Só sabe que o cara usava uma capa de chuva e carregava um gancho no lugar da mão. Sim, um gancho, tipo aquele que a gente vê em lenda urbana ou história de terror contada em acampamento. O assassino começa a usar isso como a marca registrada dele. Ele não quer só assustar, ele quer deixar claro: eu tô aqui, tô vendo tudo e vocês vão pagar. E faz isso no estilo mais macabro possível. Enquanto o Barry se recupera, a Helen também vira alvo. Ela dorme e quando acorda, vê que alguém entrou no quarto dela durante a noite. Seu cabelo foi cortado brutalmente, quase até o couro cabeludo, e no espelho tá escrito com batom: soon. Ou seja, em breve. A Helen fica em choque total. É aí que a ficha cai de verdade. Não é trote, não é brincadeira. É pessoal. Alguém tá dentro da casa deles, brincando com a mente deles. A Julie não fica de fora. Ela tá cada vez mais obcecada por descobrir a verdade. Começa a investigar tudo sobre o tal David Egan, aquele cara que supostamente eles mataram no ano anterior. Vai até a antiga casa dele, no meio do mato, e encontra a irmã dele, Missy Egan, que vive isolada e ainda sofrendo com a morte do irmão. Julie finge que tá ali por curiosidade acadêmica. Faz umas perguntas e descobre um detalhe estranho. Parece que o David morreu dias depois do 4 de julho. Tipo, se ele foi o homem atropelado, como ele ainda estaria vivo dias depois? Isso acende o alerta. Talvez eles tenham atropelado outra pessoa, e não o David. E se o homem que eles jogaram no mar não era o David, mas alguém que matou o David? E se o que eles encobriram sem saber foi um assassinato? Enquanto isso, Helen participa de um desfile de 4 de julho, e mesmo em público, com a cidade inteira ali, o assassino aparece. Ela vê Barry no alto do palco sendo atacado por alguém com o gancho, mas quando a polícia chega, o corpo desapareceu. Parece que só ela viu. O assassino é rápido, silencioso e sempre um passo à frente. Depois disso, a polícia decide colocar um oficial para ficar de olho na Helen naquela noite. Ela volta para a loja da irmã para descansar. Só que o assassino aparece de novo. Primeiro, mata o policial, sem dó. Depois, entra na loja e começa uma perseguição com a Helen. Ela corre desesperada pelos corredores, sobe, desce, se tranca em lugares. Mas o assassino tá sempre colado nela. O clima é sufocante. É tipo um jogo de gato e rato. Tudo começa com um clima sombrio. Câmera sobrevoando um penhasco e um marzão lá embaixo. Com um cara sentado na beirada, sozinho, enquanto os fogos do 4 de julho estouram ao longe. Climinha tenso. Mas aí corta para outra vibe. A gente conhece 4 jovens bem típicos de filme dos anos 90. São eles: a Julie, vivida pela Jennifer Love Hewitt, uma garota mais quietinha, inteligente, que acabou de terminar o ensino médio. A Helen, Sarah Michelle Gellar, toda vaidosa, sonhando em ser atriz. O Barry, Ryan Phillip, o valentão do grupo, meio grosso, namorado da Helen. E o Ray, Freddie Prinze Jr., o cara mais tranquilo, que tem um rolo com a Julie. Eles estão curtindo a última noite juntos antes de cada um seguir sua vida. Tudo rola numa cidadezinha costeira, e depois de irem numa festinha, eles decidem dar uma volta de carro numa estradinha deserta à noite. E é aí que a coisa desanda. Enquanto estão dirigindo, o carro atropela alguém do nada. Pam! Pararam na hora, claro. Saem desesperados para ver o que foi e acham um corpo estendido no chão. Ninguém sabe direito o que fazer, tá todo mundo em choque. Começa a discussão. Chamar a polícia? Fingir que nada aconteceu? Mas Barry começa a pressionar os outros com medo de acabar com a carreira e reputação deles. No fim, eles decidem esconder o corpo. Pegam o homem, jogam no carro e vão até o cais. Mas na hora de jogar o corpo no mar, acontece uma coisa bizarra. O cara ainda tá vivo e tenta se agarrar a Helen. Mesmo assim, eles empurram ele pra água. E pronto, segredo enterrado.
Ou melhor, afundado. Cada um segue sua vida jurando nunca mais falar disso. Corta pro verão seguinte. Julie tá na faculdade, super abatida, quando recebe uma carta anônima com uma frase gelando o sangue. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. O passado voltou para assombrar. Ela corre contar para Helen. E logo eles chamam Barry e Ray para tentar entender o que tá rolando. A princípio, eles acham que pode ser algum parente da vítima que descobriu o que rolou, ou alguém que viu. Mas ninguém sabe de nada com certeza. Só sabem que tem alguém por aí que tá vigiando e agora tá jogando com eles. E não é só com cartinha, não. Helen acorda com o cabelo cortado e soon, em breve, escrito no espelho. Barry é atacado por um cara usando capa de chuva e um gancho. E esse gancho vira a marca registrada do perseguidor. Ele começa a ir atrás deles um por um. A tensão cresce, o medo se instala e a dúvida também. Será que o cara que eles atropelaram sobreviveu mesmo? E tá voltando para se vingar? Julie começa a investigar. Ela vai atrás de arquivos, visita famílias, junta as peças, descobre que talvez eles tenham confundido tudo, que o homem que jogaram no mar não era quem pensavam. E aí, meu amigo, tudo vira de cabeça para baixo. As pistas levam a um tal de Ben Willis, e ela percebe que o verdadeiro perigo tá mais perto do que ela imaginava. O assassino não só sabe tudo, como tá curtindo esse joguinho macabro, aparecendo nas horas mais tensas, metendo gancho em geral e espalhando pavor. A história começa naquele jeitinho que parece calmo, mas já dá aquele aviso de que coisa boa não vem por aí. Estamos na costa da Carolina do Norte, no final de tarde de 4 de julho, e tem um cara misterioso sentado na beira de um penhasco, encarando o mar. Tudo escuro, sombrio, como se ele tivesse perdido algo ou estivesse prestes a fazer uma besteira. Enquanto isso, os fogos de artifício explodem ao longe e a música no fundo parece mais um aviso do que uma trilha feliz. Corta para um outro cenário. A cidade está comemorando o feriado e a gente conhece nossos 4 protagonistas. Eles são jovens, bonitos e estão cheios de planos para o futuro. A Julie é a mais centrada, uma garota estudiosa que acabou de terminar o ensino médio e está indo para a faculdade. A melhor amiga dela, a Helen, é toda animada, popular, ganhou até um concurso de beleza e sonha em ser atriz. O namorado da Helen é o Barry, um cara arrogante, fortão e mandão. E tem o Ray, que é mais humilde, trabalhador, e tá de rolo com a Julie. Os 4 estão curtindo o verão ao máximo antes da vida adulta começar para valer. Depois da festa na cidade, eles resolvem pegar o carro e sair dirigindo por uma estrada escura, deserta, perto da praia. O Ray tá dirigindo, o Barry já tá meio bêbado, e o papo no carro tá cheio de brincadeiras e provocações. Tá tudo indo bem até que, bam, do nada, eles atropelam alguém. O carro freia com tudo. Eles saem correndo, desesperados, e encontram o corpo de um homem estendido no chão, cheio de sangue, aparentemente morto. O choque bate forte, ninguém sabe o que fazer. A Julie quer ligar para a polícia, a Helen também tá nervosa, mas o Barry começa a gritar dizendo que isso vai acabar com a vida deles. Ele fala que se a polícia descobrir, eles vão ser presos, perder bolsas de estudo, reputação, tudo. O Ray tá dividido, mas acaba sendo levado pela pressão. E aí vem a decisão que muda tudo. Eles resolvem esconder o corpo. Levam o homem até um cais e se preparam para jogar no mar. Mas aí, bem na hora que vão empurrar, o corpo se mexe. O homem ainda está vivo. Ele agarra o cabelo da Helen, mas mesmo assim, em pânico, eles empurram ele para dentro da água e veem ele afundar. Depois disso, vem o pacto. Eles fazem um acordo. Nunca mais vão falar sobre o que aconteceu. Fingem que nada rolou. Cada um volta para sua vida com um segredo guardado no peito. Mas o tempo passa, e o que parecia ter sido enterrado ou afogado começa a voltar. Julie está na faculdade, mas está bem diferente do que era antes. A alegria sumiu. Ela vive abatida, distante, e claramente carrega um peso gigante. Até que um dia ela recebe uma cartinha anônima pelo correio. Simples, direta e apavorante. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O sangue dela gela na hora. Ela corre atrás da Helen, que já voltou para a cidade e agora trabalha na loja da irmã. As duas se reúnem com Barry e Ray, e aí começa o desespero de tentar entender. Quem mandou a carta? Quem viu o que eles fizeram? E será que o homem morreu mesmo?
O Barry, como sempre, tenta bancar o durão, dizendo que deve ser uma pegadinha. Mas o clima já não é mais de amizade. A tensão entre eles é forte, o medo de que alguém esteja vigiando só aumenta, e o pacto que antes os unia agora parece uma bomba prestes a explodir. Eles tentam descobrir quem era a vítima. Julie pesquisa notícias antigas, procura por desaparecimentos perto daquela data, até que encontram o nome de um jovem chamado David Egan, que teria morrido na mesma época, num acidente na mesma estrada. Eles acham que ele pode ter sido o homem que atropelaram, ou alguém ligado a ele pode estar atrás de vingança. Depois da carta assustadora chegar na casa da Julie, todo o grupo começa a ficar em alerta. Eles até tentam se convencer de que pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas logo começam a surgir sinais de que não é só isso. O perigo está muito mais próximo do que eles imaginam. E a pessoa por trás disso não está só ameaçando, está se divertindo em ver o desespero deles crescer. Primeiro, o Barry começa a receber umas visitas bem violentas. Ele vai para a academia malhar, como se nada tivesse acontecendo, mas quando sai do vestiário, o carro dele sumiu. Ele corre para o estacionamento e do nada o carro vem em alta velocidade, atropela ele e joga o corpo dele longe. Ele é levado para o hospital, todo quebrado, mas sobrevive. Só que não viu o rosto de quem estava dirigindo. Só sabe que o cara usava uma capa de chuva e carregava um gancho no lugar da mão. Sim, um gancho, tipo aquele que a gente vê em lenda urbana ou história de terror contada em acampamento. O assassino começa a usar isso como a marca registrada dele. Ele não quer só assustar, ele quer deixar claro: eu tô aqui, tô vendo tudo e vocês vão pagar. E faz isso no estilo mais macabro possível. Enquanto o Barry se recupera, a Helen também vira alvo. Ela dorme e quando acorda, vê que alguém entrou no quarto dela durante a noite. Seu cabelo foi cortado brutalmente, quase até o couro cabeludo, e no espelho tá escrito com batom: soon, ou seja, em breve. A Helen fica em choque total. É aí que a ficha cai de verdade. Não é trote, não é brincadeira, é pessoal. Alguém tá dentro da casa deles, brincando com a mente deles. A Julie não fica de fora. Ela tá cada vez mais obcecada por descobrir a verdade. Começa a investigar tudo sobre o tal David Egan, aquele cara que supostamente eles mataram no ano anterior. Vai até a antiga casa dele, no meio do mato, e encontra a irmã dele, Missy Egan, que vive isolada e ainda sofrendo com a morte do irmão. Julie finge que tá ali por curiosidade acadêmica. Faz umas perguntas e descobre um detalhe estranho. Parece que o David morreu dias depois do 4 de julho. Tipo, se ele foi o homem atropelado, como ele ainda estaria vivo dias depois? Isso acende o alerta. Talvez eles tenham atropelado outra pessoa, e não o David. E se o homem que eles jogaram no mar não era o David, mas alguém que matou o David? E se o que eles encobriram sem saber foi um assassinato? Enquanto isso, Helen participa de um desfile de 4 de julho, e mesmo em público, com a cidade inteira ali, o assassino aparece. Ela vê Barry no alto do palco sendo atacado por alguém com o gancho, mas quando a polícia chega, o corpo desapareceu. Parece que só ela viu. O assassino é rápido, silencioso e sempre um passo à frente. Depois disso, a polícia decide colocar um oficial para ficar de olho na Helen naquela noite. Ela volta para a loja da irmã para descansar. Só que o assassino aparece de novo. Primeiro, mata o policial, sem dó. Depois, entra na loja e começa uma perseguição com a Helen. Ela corre desesperada pelos corredores, sobe, desce, se tranca em lugares. Mas o assassino tá sempre colado nela. O clima é sufocante. É tipo um jogo de gato e rato. Tudo começa com um clima sombrio. Câmera sobrevoando um penhasco e um marzão lá embaixo. Com um cara sentado na beirada, sozinho, enquanto os fogos do 4 de julho estouram ao longe. Climinha tenso. Mas aí corta para outra vibe. A gente conhece 4 jovens bem típicos de filme dos anos 90. São eles: a Julie, vivida pela Jennifer Love Hewitt, uma garota mais quietinha, inteligente, que acabou de terminar o ensino médio. A Helen, Sarah Michelle Gellar, toda vaidosa, sonhando em ser atriz. O Barry, Ryan Phillip, o valentão do grupo, meio grosso, namorado da Helen. E o Ray, Freddie Prinze Jr., o cara mais tranquilo, que tem um rolo com a Julie. Eles estão curtindo a última noite juntos antes de cada um seguir sua vida. Tudo rola numa cidadezinha costeira, e depois de irem numa festinha, eles decidem dar uma volta de carro numa estradinha deserta à noite.
E é aí que a coisa desanda. Enquanto estão dirigindo, o carro atropela alguém do nada. Pam! Pararam na hora, claro. Saem desesperados para ver o que foi e acham um corpo estendido no chão. Ninguém sabe direito o que fazer, tá todo mundo em choque. Começa a discussão. Chamar a polícia? Fingir que nada aconteceu? Mas Barry começa a pressionar os outros com medo de acabar com a carreira e reputação deles. No fim, eles decidem esconder o corpo. Pegam o homem, jogam no carro e vão até o cais. Mas na hora de jogar o corpo no mar, acontece uma coisa bizarra. O cara ainda tá vivo e tenta se agarrar a Ellen. Mesmo assim, eles empurram ele pra água. E pronto. Segredo enterrado. Ou melhor, afundado. Cada um segue sua vida jurando nunca mais falar disso. Corta pro verão seguinte. Julie tá na faculdade, super abatida, quando recebe uma carta anônima com uma frase gelando o sangue. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. O passado voltou pra assombrar. Ela corre contar pra Helen. E logo eles chamam Barry e Ray pra tentar entender o que tá rolando. A princípio, eles acham que pode ser algum parente da vítima que descobriu o que rolou, ou alguém que viu. Mas ninguém sabe de nada com certeza. Só sabem que tem alguém por aí que tá vigiando e agora tá jogando com eles. E não é só com cartinha, não. Helen acorda com o cabelo cortado e soon, em breve, escrito no espelho. Barry é atacado por um cara usando capa de chuva e um gancho. E esse gancho vira a marca registrada do perseguidor. Ele começa a ir atrás deles um por um. A tensão cresce, o medo se instala e a dúvida também. Será que o cara que eles atropelaram sobreviveu mesmo? E tá voltando para se vingar? Julie começa a investigar. Ela vai atrás de arquivos, visita famílias, junta as peças, descobre que talvez eles tenham confundido tudo, que o homem que jogaram no mar não era quem pensavam. E aí, meu amigo, tudo vira de cabeça para baixo. As pistas levam a um tal de Ben Willis, e ela percebe que o verdadeiro perigo tá mais perto do que ela imaginava. O assassino não só sabe tudo, como tá curtindo esse joguinho macabro, aparecendo nas horas mais tensas, metendo gancho em geral e espalhando pavor. A história começa naquele jeitinho que parece calmo, mas já dá aquele aviso de que coisa boa não vem por aí. Estamos na costa da Carolina do Norte, no final de tarde de 4 de julho, e tem um cara misterioso sentado na beira de um penhasco, encarando o mar. Tudo escuro, sombrio, como se ele tivesse perdido algo ou estivesse prestes a fazer uma besteira. Enquanto isso, os fogos de artifício explodem ao longe e a música no fundo parece mais um aviso do que uma trilha feliz. Corta para um outro cenário. A cidade está comemorando o feriado e a gente conhece nossos 4 protagonistas. Eles são jovens, bonitos e estão cheios de planos para o futuro. A Julie é a mais centrada, uma garota estudiosa que acabou de terminar o ensino médio e está indo para a faculdade. A melhor amiga dela, a Helen, é toda animada, popular, ganhou até um concurso de beleza e sonha em ser atriz. O namorado da Helen é o Barry, um cara arrogante, fortão e mandão. E tem o Ray, que é mais humilde, trabalhador, e tá de rolo com a Julie. Os 4 estão curtindo o verão ao máximo antes da vida adulta começar para valer. Depois da festa na cidade, eles resolvem pegar o carro e sair dirigindo por uma estrada escura, deserta, perto da praia. O Ray tá dirigindo, o Barry já tá meio bêbado, e o papo no carro tá cheio de brincadeiras e provocações. Tá tudo indo bem até que, bam, do nada, eles atropelam alguém. O carro freia com tudo. Eles saem correndo desesperados e encontram o corpo de um homem estendido no chão, cheio de sangue, aparentemente morto. O choque bate forte, ninguém sabe o que fazer. A Julie quer ligar para a polícia, a Helen também tá nervosa, mas o Barry começa a gritar dizendo que isso vai acabar com a vida deles. Ele fala que se a polícia descobrir, eles vão ser presos, perder bolsas de estudo, reputação, tudo. O Ray tá dividido, mas acaba sendo levado pela pressão. E aí vem a decisão que muda tudo. Eles resolvem esconder o corpo. Levam o homem até um cais e se preparam para jogar no mar. Mas aí, bem na hora que vão empurrar, o corpo se mexe. O homem ainda está vivo. Ele agarra o cabelo da Helen, mas mesmo assim, em pânico, eles empurram ele para dentro da água e veem ele afundar. Depois disso, vem o pacto. Eles fazem um acordo. Nunca mais vão falar sobre o que aconteceu. Fingem que nada rolou. Cada um volta para sua vida com um segredo guardado no peito. Mas o tempo passa.
e o que parecia ter sido enterrado ou afogado começa a voltar. Julie está na faculdade, mas está bem diferente do que era antes. A alegria sumiu. Ela vive abatida, distante, e claramente carrega um peso gigante. Até que um dia ela recebe uma cartinha anônima pelo correio. Simples, direta e apavorante. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O sangue dela gela na hora. Ela corre atrás da Helen, que já voltou para a cidade e agora trabalha na loja da irmã. As duas se reúnem com Barry e Ray, e aí começa o desespero de tentar entender. Quem mandou a carta? Quem viu o que eles fizeram? E será que o homem morreu mesmo? O Barry, como sempre, tenta bancar o durão dizendo que deve ser uma pegadinha. Mas o clima já não é mais de amizade. A tensão entre eles é forte, o medo de que alguém esteja vigiando só aumenta, e o pacto que antes os unia agora parece uma bomba prestes a explodir. Eles tentam descobrir quem era a vítima. Julie pesquisa notícias antigas, procura por desaparecimentos perto daquela data. Até que encontram o nome de um jovem chamado David Egan, que teria morrido na mesma época, num acidente na mesma estrada. Eles acham que ele pode ter sido o homem que atropelaram, ou alguém ligado a ele pode estar atrás de vingança. Depois da carta assustadora chegar na casa da Julie, todo o grupo começa a ficar em alerta. Eles até tentam se convencer de que pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas logo começam a surgir sinais de que não é só isso. O perigo está muito mais próximo do que eles imaginam. E a pessoa por trás disso não está só ameaçando, está se divertindo em ver o desespero deles crescer. Primeiro, o Barry começa a receber umas visitas bem violentas. Ele vai para a academia malhar, como se nada tivesse acontecendo, mas quando sai do vestiário, o carro dele sumiu. Ele corre para o estacionamento e do nada o carro vem em alta velocidade, atropela ele e joga o corpo dele longe. Ele é levado para o hospital, todo quebrado, mas sobrevive. Só que não viu o rosto de quem estava dirigindo. Só sabe que o cara usava uma capa de chuva e carregava um gancho no lugar da mão. Sim, um gancho. Tipo aquele que a gente vê em lenda urbana ou história de terror contada em acampamento. O assassino começa a usar isso como a marca registrada dele. Ele não quer só assustar, ele quer deixar claro: eu tô aqui, tô vendo tudo e vocês vão pagar. E faz isso no estilo mais macabro possível. Enquanto o Barry se recupera, a Helen também vira alvo. Ela dorme e quando acorda, vê que alguém entrou no quarto dela durante a noite. Seu cabelo foi cortado brutalmente, quase até o couro cabeludo, e no espelho tá escrito com batom: soon. Ou seja, em breve. A Helen fica em choque total. É aí que a ficha cai de verdade. Não é trote, não é brincadeira. É pessoal. Alguém tá dentro da casa deles, brincando com a mente deles. A Julie não fica de fora. Ela tá cada vez mais obcecada por descobrir a verdade. Começa a investigar tudo sobre o tal David Egan, aquele cara que supostamente eles mataram no ano anterior. Vai até a antiga casa dele, no meio do mato, e encontra a irmã dele, Missy Egan, que vive isolada e ainda sofrendo com a morte do irmão. Julie finge que tá ali por curiosidade acadêmica. Faz umas perguntas e descobre um detalhe estranho. Parece que o David morreu dias depois do 4 de julho. Tipo, se ele foi o homem atropelado, como ele ainda estaria vivo dias depois? Isso acende o alerta. Talvez eles tenham atropelado outra pessoa, e não o David. E se o homem que eles jogaram no mar não era o David, mas alguém que matou o David? E se o que eles encobriram sem saber foi um assassinato? Enquanto isso, Helen participa de um desfile de 4 de julho, e mesmo em público, com a cidade inteira ali, o assassino aparece. Ela vê Barry no alto do palco sendo atacado por alguém com o gancho, mas quando a polícia chega, o corpo desapareceu. Parece que só ela viu. O assassino é rápido, silencioso e sempre um passo à frente. Depois disso, a polícia decide colocar um oficial para ficar de olho na Helen naquela noite. Ela volta para a loja da irmã para descansar. Só que o assassino aparece de novo. Primeiro, mata o policial, sem dó. Depois, entra na loja e começa uma perseguição com a Helen. Ela corre desesperada pelos corredores, sobe, desce, se tranca em lugares. Mas o assassino está sempre colado nela. O clima é sufocante. É tipo um jogo de gato e rato. Tudo começa com um clima sombrio. Câmera sobrevoando um penhasco e um marzão lá embaixo, com um cara sentado na beirada, sozinho, enquanto os fogos do 4 de julho estouram ao longe. Climinha tenso. Mas aí corta para outra vibe.
A gente conhece 4 jovens bem típicos de filme dos anos 90. São eles: a Julie, vivida pela Jennifer Love Hewitt, uma garota mais quietinha, inteligente, que acabou de terminar o ensino médio. A Helen, Sarah Michelle Gellar, toda vaidosa, sonhando em ser atriz. O Barry, Ryan Phillip, o valentão do grupo, meio grosso, namorado da Helen. E o Ray, Freddie Prinze Jr., o cara mais tranquilo, que tem um rolo com a Julie. Eles estão curtindo a última noite juntos antes de cada um seguir sua vida. Tudo rola numa cidadezinha costeira, e depois de irem numa festinha, eles decidem dar uma volta de carro numa estradinha deserta à noite. E é aí que a coisa desanda. Enquanto estão dirigindo, o carro atropela alguém do nada. Pam! Pararam na hora, claro. Saem desesperados para ver o que foi e acham um corpo estendido no chão. Ninguém sabe direito o que fazer, tá todo mundo em choque. Começa a discussão. Chamar a polícia? Fingir que nada aconteceu? Mas Barry começa a pressionar os outros com medo de acabar com a carreira e reputação deles. No fim, eles decidem esconder o corpo. Pegam o homem, jogam no carro e vão até o cais. Mas na hora de jogar o corpo no mar, acontece uma coisa bizarra. O cara ainda tá vivo e tenta se agarrar a Ellen. Mesmo assim, eles empurram ele para a água. E pronto, segredo enterrado. Ou melhor, afundado. Cada um segue sua vida jurando nunca mais falar disso. Corta pro verão seguinte. Julie tá na faculdade, super abatida, quando recebe uma carta anônima com uma frase gelando o sangue. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pronto. O passado voltou para assombrar. Ela corre contar para Helen. E logo eles chamam Barry e Ray para tentar entender o que tá rolando. A princípio, eles acham que pode ser algum parente da vítima que descobriu o que rolou, ou alguém que viu. Mas ninguém sabe de nada com certeza. Só sabem que tem alguém por aí que tá vigiando e agora tá jogando com eles. E não é só com cartinha, não. Helen acorda com o cabelo cortado e soon, em breve, escrito no espelho. Barry é atacado por um cara usando capa de chuva e um gancho. E esse gancho vira a marca registrada do perseguidor. Ele começa a ir atrás deles um por um. A tensão cresce, o medo se instala e a dúvida também. Será que o cara que eles atropelaram sobreviveu mesmo? E tá voltando para se vingar? Julie começa a investigar. Ela vai atrás de arquivos, visita famílias, junta as peças, descobre que talvez eles tenham confundido tudo, que o homem que jogaram no mar não era quem pensavam. E aí, meu amigo, tudo vira de cabeça para baixo. As pistas levam a um tal de Ben Willis, e ela percebe que o verdadeiro perigo está mais perto do que ela imaginava. O assassino não só sabe tudo, como tá curtindo esse joguinho macabro, aparecendo nas horas mais tensas, metendo gancho em geral e espalhando pavor. A história começa naquele jeitinho que parece calmo, mas já dá aquele aviso de que coisa boa não vem por aí. Estamos na costa da Carolina do Norte, no final de tarde de 4 de julho, e tem um cara misterioso sentado na beira de um penhasco, encarando o mar. Tudo escuro, sombrio, como se ele tivesse perdido algo ou estivesse prestes a fazer uma besteira. Enquanto isso, os fogos de artifício explodem ao longe e a música no fundo parece mais um aviso do que uma trilha feliz. Corta para um outro cenário. A cidade está comemorando o feriado e a gente conhece nossos 4 protagonistas. Eles são jovens, bonitos e estão cheios de planos para o futuro. A Julie é a mais centrada, uma garota estudiosa que acabou de terminar o ensino médio e está indo para a faculdade. A melhor amiga dela, a Helen, é toda animada, popular, ganhou até um concurso de beleza e sonha em ser atriz. O namorado da Helen é o Barry, um cara arrogante, fortão e mandão. E tem o Ray, que é mais humilde, trabalhador, e tá de rolo com a Julie. Os 4 estão curtindo o verão ao máximo antes da vida adulta começar para valer. Depois da festa na cidade, eles resolvem pegar o carro e sair dirigindo por uma estrada escura, deserta, perto da praia. O Ray tá dirigindo, o Barry já tá meio bêbado, e o papo no carro tá cheio de brincadeiras e provocações. Tá tudo indo bem até que... bam! Do nada, eles atropelam alguém. O carro freia com tudo. Eles saem correndo, desesperados, e encontram o corpo de um homem estendido no chão, cheio de sangue, aparentemente morto. O choque bate forte. Ninguém sabe o que fazer. A Julie quer ligar para a polícia. A Helen também tá nervosa. Mas o Barry começa a gritar dizendo que isso vai acabar com a vida deles. Ele fala que se a polícia descobrir, eles vão ser presos,
perder bolsas de estudo, reputação, tudo. O Ray tá dividido, mas acaba sendo levado pela pressão. E aí vem a decisão que muda tudo. Eles resolvem esconder o corpo. Levam o homem até um cais e se preparam para jogar no mar. Mas aí, bem na hora que vão empurrar, o corpo se mexe. O homem ainda está vivo. Ele agarra o cabelo da Helen, mas mesmo assim, em pânico, eles empurram ele para dentro da água e veem ele afundar. Depois disso, vem o pacto. Eles fazem um acordo. Nunca mais vão falar sobre o que aconteceu. Fingem que nada rolou. Cada um volta para sua vida com o segredo guardado no peito. Mas o tempo passa, e o que parecia ter sido enterrado ou afogado começa a voltar. Julie está na faculdade, mas está bem diferente do que era antes. A alegria sumiu. Ela vive abatida, distante, e claramente carrega um peso gigante. Até que um dia ela recebe uma cartinha anônima pelo correio. Simples, direta e apavorante. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O sangue dela gela na hora. Ela corre atrás da Helen, que já voltou para a cidade e agora trabalha na loja da irmã. As duas se reúnem com Barry e Ray, e aí começa o desespero de tentar entender. Quem mandou a carta? Quem viu o que eles fizeram? E será que o homem morreu mesmo? O Barry, como sempre, tenta bancar o durão, dizendo que deve ser uma pegadinha. Mas o clima já não é mais de amizade. A tensão entre eles é forte, o medo de que alguém esteja vigiando só aumenta, e o pacto que antes os unia agora parece uma bomba prestes a explodir. Eles tentam descobrir quem era a vítima. Julie pesquisa notícias antigas, procura por desaparecimentos perto daquela data. Até que encontram o nome de um jovem chamado David Egan, que teria morrido na mesma época, num acidente na mesma estrada. Eles acham que ele pode ter sido o homem que atropelaram, ou alguém ligado a ele pode estar atrás de vingança. Depois da carta assustadora chegar na casa da Julie, todo o grupo começa a ficar em alerta. Eles até tentam se convencer de que pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas logo começam a surgir sinais de que não é só isso. O perigo está muito mais próximo do que eles imaginam. E a pessoa por trás disso não está só ameaçando, está se divertindo em ver o desespero deles crescer. Primeiro, o Barry começa a receber umas visitas bem violentas. Ele vai para a academia malhar, como se nada tivesse acontecendo, mas quando sai do vestiário, o carro dele sumiu. Ele corre para o estacionamento e do nada o carro vem em alta velocidade, atropela ele e joga o corpo dele longe. Ele é levado para o hospital, todo quebrado, mas sobrevive. Só que não viu o rosto de quem estava dirigindo. Só sabe que o cara usava uma capa de chuva e carregava um gancho no lugar da mão. Sim, um gancho, tipo aquele que a gente vê em lenda urbana ou história de terror contada em acampamento. O assassino começa a usar isso como a marca registrada dele. Ele não quer só assustar, ele quer deixar claro: eu tô aqui, tô vendo tudo e vocês vão pagar. E faz isso no estilo mais macabro possível. Enquanto o Barry se recupera, a Helen também vira alvo. Ela dorme e quando acorda, vê que alguém entrou no quarto dela durante a noite. Seu cabelo foi cortado brutalmente, quase até o couro cabeludo, e no espelho tá escrito com batom: soon, ou seja, em breve. A Helen fica em choque total. É aí que a ficha cai de verdade. Não é trote, não é brincadeira, é pessoal. Alguém tá dentro da casa deles, brincando com a mente deles. A Julie não fica de fora. Ela tá cada vez mais obcecada por descobrir a verdade. Começa a investigar tudo sobre o tal David Egan, aquele cara que supostamente eles mataram no ano anterior. Vai até a antiga casa dele, no meio do mato, e encontra a irmã dele, Missy Egan, que vive isolada e ainda sofrendo com a morte do irmão. Julie finge que tá ali por curiosidade acadêmica. Faz umas perguntas e descobre um detalhe estranho. Parece que o David morreu dias depois do 4 de julho. Tipo, se ele foi o homem atropelado, como ele ainda estaria vivo dias depois? Isso acende o alerta. Talvez eles tenham atropelado outra pessoa, e não o David. E se o homem que eles jogaram no mar não era o David, mas alguém que matou o David? E se o que eles encobriram sem saber foi um assassinato? Enquanto isso, Helen participa de um desfile de 4 de julho, e mesmo em público, com a cidade inteira ali, o assassino aparece. Ela vê Barry no alto do palco sendo atacado por alguém com o gancho. Mas quando a polícia chega, o corpo desapareceu. Parece que só ela viu. O assassino é rápido, silencioso e sempre um passo à frente. Depois disso,
A polícia decide colocar um oficial para ficar de olho na Helen naquela noite. Ela volta para a loja da irmã para descansar. Só que o assassino aparece de novo. Primeiro, mata o policial, sem dó. Depois, entra na loja e começa uma perseguição com a Helen. Ela corre desesperada pelos corredores, sobe, desce, se tranca em lugares. Mas o assassino tá sempre colado nela. O clima é sufocante. É tipo um jogo de gato e rato. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.